Olá, pessoas! A análise que eu fiz da edição dessa semana acaba mostrando que a gente está tão inserido numa sociedade heteronormativa que muitas vezes a gente não percebe, mas desde criança a gente está assumindo um papel para se mostrar mais aceitável na sociedade. E o quanto que isso pode ser problemático para a gente e para o universo que está em volta da gente. A gente vai estar analisando isso nesse capítulo dessa semana. E eu só queria pedir para, antes da gente começar, vocês descerem aqui, ver se já estão inscritos no canal, deixar aquele like, ativar as notificações e vamos lá? Projeto Diário Visual, hoje em questão, capítulo 60. Do que você tem se travestido? No início de 2003, a Volkswagen veiculou uma propaganda onde uma mulher linda paquera um homem todo bonitão e quando fazem o contato, ele lhe pergunta a cor do seu batom, deixando claro que é a única coisa que lhe chamou a atenção. Decepcionada, a moça faz cara de asco e caminha para o seu Volks e diz: escolha a Volks porque ela não me decepciona. Quase 20 anos se passaram e a Volks de tempos em tempos mostra suas verdadeiras cores, porque em pleno 2020, na Alemanha, lançaram uma propaganda racista onde uma mão branca controla um homem negro. Mas enfim, difamar uma empresa homofóbica e racista não é o foco aqui. Em Olho no Olho e A Volkswagen Desmunheca Mal, Trevisan levantava o preconceito enraizado contra gays afeminados e trazia à tona a polêmica que essa propaganda causou na época, que acabou levando a protesto da comunidade homossexual. Em contrapartida, em sua coluna na revista da Folha, André Fischer, ativista que também já escreveu bastante aqui pra G, desaprovou a indignação dos homossexuais, não considerando o anúncio homofóbico, mas apenas bem-humorado. No tal comercial, o que se tem não é um humor gostoso, mas um tipo de humor sexista baseado no estereotipo de que todo homossexual, ainda quando supostamente machão, despreza a mulher enquanto concorrente. Sua base ideológica é o homossexual como um ser decepcionante que não cumpre a expectativa de ser macho. Os héteros acham que por eles não identificarem a nossa sexualidade, estamos nos disfarçando, assumindo um papel que não é nosso, como se fôssemos obrigados a ser afeminados, bichas, para que eles não se decepcionem ou percam seu tempo admirando o que muitos chamam de nossa, que desperdício. Aí o Trevisan acaba trazendo um senso de realidade muito grande para a própria comunidade. Quantos de nós não estamos nos adaptando para nos disfarçarmos diante da sociedade? A desmunhecação gera desprezo também na comunidade homossexual masculina. Para as bibas atuais, ser desmunhecado é tão desprezível quanto ser feio e velho. O negócio, então, é imitar o machão. Vejam-se nas ruas ou academias os estereótipos de machos exuberantes e preocupados em não despertar suspeitas quanto à sua virilidade. Desse mesmo sentimento machista, nasce a animosidade que gays tendem a ter contra travestis. Só acho espantoso como os saradões, que andam por aí desfilando seu narcisismo, não se dão conta de que eles também estão travestidos de macho. Há poucos dias vi uma entrevista de um criador de conteúdo adulto gay que preferia não se rotular, não levantar bandeiras, só atua como ativo e tem aquele discurso tipo, nada contra, mas não chega perto do meu. 18 anos após o lançamento dessa revista, com esse texto poderoso do Trevisan, ainda existem, e muitos, você cata aos montes no Instagram, uma enorme quantidade de gays que continuam se travestindo da imagem de machão hétero para manter a sua masculinidade imaculada. Para os defensores dos nossos direitos, deve ser um paradigma criar movimentos, lutar contra o sistema, quando de dentro mesmo tem uma legião que continua minando qualquer luta por aceitação própria e respeito. E agora a pergunta do Rafa. Qual você acha que é a importância de gays afeminados ocuparem papel de destaque, seja na mídia ou nas suas profissões? Eu acho muito importante, porque ajuda justamente a desmistificar o ser humano, tipo assim, você humanizar gays afeminados e entender que, independente do jeito da pessoa, ela é um ser humano a ser respeitado. Mas a gente tem que pensar também a forma como isso se dá socialmente. Um exemplo a gente tem, por exemplo, do Gil, que estava no Big Brother. Eu entendo a aceitação do público no primeiro momento por ele, porque ele servia de entretenimento, inicialmente. Então, as pessoas começam a se afeiçoar porque ele faz elas se divertirem de alguma forma. Eu acho que elas não enxergam a pessoa além da própria sexualidade dela para respeitar ela independente disso.
porque elas já se afeiçoam àquele ser humano. O problema é que esse movimento não acontece com a mesma naturalidade quando você vê a sociedade se deparando com um afeminado onde não tem um contexto onde ela está apegada emocionalmente àquela pessoa. É por isso que a gente acaba vendo muitos homossexuais afeminados sendo agredidos na rua, sendo mortos e muita gente falando mal. Então a gente entende que a sociedade só aceita quando ela tem algum proveito para ela atirar do homossexual afeminado, que é o que a gente acaba enxergando com muita gente que está na mídia. Então, existe um problema em aceitar o afeminado, porque não se aceita o afeminado por ele ser um ser humano que precisa de respeito. Aceita-se o afeminado que te gerou algum tipo de benefício, como o próprio Paulo Gustavo começou a ser super bem visto no Brasil inteiro. Mas quantos Paulo Gustavos estão tomando paulada na rua porque as pessoas não têm nenhum sentimento de familiaridade com aquele ser humano? Só quando a gente tem alguma coisa a oferecer que a gente merece ser respeitado, só quando a gente faz você rir, só quando a gente faz um filme que você consegue consumir aquilo e servir para o seu entretenimento, ou quando um homossexual, te atende bem numa loja, você fala, esse merece respeito, porque aquele que você não tem contato nenhum, só que você está vendo passar na rua, merece ser debochado. O problema está em a gente enxergar seres humanos como seres humanos que eles merecem respeito independente de qualquer circunstância. Não porque eles servem para nos beneficiar de alguma forma. Aí sim a gente vai começar a ver o quadro mudando. Então, é importante ter o homossexual afeminado sendo visto nas grandes mídias? É. Mas é importante as pessoas ressignificarem na sua mente que o respeito não tem que ser para quem te beneficia de alguma forma, mas para todo mundo como ser humano. No G-Press, uma notinha pequena sobre a morte de Jorge Lafon, que era a Vera Verão. Aí a gente se pergunta, nossa, a G, uma revista tão conscientizada com a comunidade LGBT, um ícone Lafon se vai e merece só uma notinha. Mas eu meio que entendo, porque a seu modo, o Jorge Lafon, ele com a sua própria vida e a sua arte, ele conseguiu fazer muito pela comunidade, mas digamos que indiretamente, pois a própria nota de falecimento dele na AG trazia uma verdade. O ator sempre foi bastante criticado por grupos gays mais conscientizados por assumir posições contrárias aos direitos homossexuais. É muito complicado aceitarmos nossa posição de oprimidos como se isso fosse um privilégio que a sociedade nos garante. Em 2003, aparentemente, já estava na moda tirar personagens em quadrinhos do armário ou simplesmente transformar o personagem homossexual para atrair atenção, e foi isso que a Marvel fez com o cowboy Rawhide Kid. Entre os fãs, essa tática da Marvel foi apenas oportunista para atrair atenção para um segmento de quadrinhos que aparentemente ninguém se importava mais. Particularmente, eu tenho bastante problema em aceitar essa mudança tanto de personalidade quanto de sexualidade de certos personagens. Na minha concepção, representatividade e inclusividade é você se importar o suficiente com o personagem para criar uma história e uma vivência que seja dele, e não tentar se aproveitar da fama de um que já existe para, através da polemização, se mostrar inclusivo. O psicólogo Clécio Borges trouxe em artigo G monogamia nos relacionamentos homossexuais, sim ou não? Um dos textos mais lúcidos a respeito da diversidade de relações possíveis entre duas pessoas, e no ponto-chave do todo, ele dizia: nenhuma relação deve ser vista como certa ou errada, adequada ou inadequada de forma absoluta. É sempre uma escolha que, se feita de forma aberta e verdadeira, possibilitará ao casal extrair ao máximo de suas possibilidades de intimidade e garantir a continuidade do vínculo estabelecido. Por isso é muito importante continuarmos lutando por diversidade, sem criarmos novas regras, mas entendendo que todos somos livres para viver nossas escolhas. Na seção autoajuda, a Gia traçava o perfil de homens carrapatos, a fim de ajudar as pessoas a identificar algum padrão que justificasse o fracasso dentro de relacionamentos e a melhor forma de aprender a lidar naturalmente com a pessoa com a qual está se relacionando. Se nada nesse mundo vai fazer você mudar, paciência. O jeito é viver assim, levando pauladas da vida. Em comportamento, e você tem medo de quê? Eram levantadas as questões familiares, psicológicas e sociais que levam muitos LGBT a levar a vida de forma tranquila, como identificar essas questões e a melhor forma de se libertar delas e levar uma vida em paz consigo mesmo. A rapidinha com desse mês foi com a famosa caricata Lola Batalhão. Por trás de toda a make, montação em purpurina, estava Arthur de Araújo Moura Filho, que já dava vida à sua personagem há mais de 30 anos. Levou fama da Lola por mais 10 anos à frente, até que em 2014, aos 58 anos, se foi
vítima de complicações pulmonares, mas deixou um legado inesquecível para a história da cultura LGBT do país. Aí, antes de chegar nos ensaios, eu não queria deixar passar a sessão babado do David Brasil com o crush Beto Simas e o Radar Homens na Mídia com Flávio Mendonça e Oscar Magrini, que também eram um crush naquela época. Nos ensaios, chegou ao fim a sessão Lolitos e o surgimento da sessão Fetiche, que nessa edição trouxe o piracicabano Ricardo Castro no ensaio inspirado no Carnaval. No replay, o DJ Nil Albuquerque, que já havia recheado a sessão Desejo, de dezembro de 2001. E na sessão Desejo dessa edição, o personal trainer natural de São Vicente, Aldo Santos, com seus 35 anos e um ar mais maduro, fez seu ensaio nas praias da sua terra natal mesmo. No ensaio de capa, a volta do dançarino do programa da Carla Pérez, Márcia Guiar. Depois do Frota, a G continuava num ar de Vale a Pena Ver de Novo e trouxe no ensaio todo diferenciado o Márcio, que se tornou um dos favoritos dos leitores da revista. E assim a gente termina mais esse capítulo. Tanta gente posta tanta frase de efeito na internet, mas um dia desse eu li um que era falar mais ou menos assim, né? O que a opressão que você sofreu na sua infância te transformou? Tipo, você é realmente tímido ou você se transformou nisso baseado no que as pessoas acabaram transformando você? E quando a gente vê coisas que foram faladas nessa edição a respeito de rapazes que se travestem de machões, justamente para não ter a imagem associada ao homossexual, a gente fica se perguntando se numa sociedade totalmente inclusiva e diversa, se a gente já crescesse numa sociedade assim, se essas pessoas teriam esse propósito igual elas têm hoje em dia. De tipo, eu preciso ficar forte, eu preciso ficar grande, eu preciso ficar macho, eu preciso engrossar minha voz. Porque muitas vezes a gente está reproduzindo um padrão que não é nem a essência do que a gente é. É justamente para a gente passar na sociedade, sabe? Para a gente não parecer alguma coisa. E muitas vezes a gente está lutando tanto para não parecer sermos nós mesmos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas quando eu li esse texto, isso acabou me levando para esse lugar, né, dentro da minha cabeça, porque às vezes eu me pergunto, eu me sinto uma pessoa meio tímida na vida adulta. E eu acredito que muito dessa timidez está realmente atrelada a tudo que a gente passa na nossa infância, ainda mais eu que sou nasci na década de 80, eu acho que é um pouco mais diferente nos dias de hoje. Mas eu acredito que muita gente que tem uma idade próxima da minha deve se identificar muito com isso. E fazer essa autoanálise. Será que eu seria exatamente do jeito que eu sou se eu tivesse nascido e crescido num lugar, numa sociedade onde me deixassem ser, não tivesse nenhum tipo de opressão? Eu acho que o nosso futuro seria bem diferente e vale a pena essa reflexão. Então, antes de ir embora, eu queria só pedir para vocês descerem aqui, ver se vocês estão inscritos no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Meu Instagram está aqui. Comenta bastante a respeito dessa temática, o que vocês pensam a respeito dessa reflexão que a gente acabou fazendo aqui no final. Compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.